Muito bem, sejam bem-vindos a esta aula de gramática. Nós falamos o tempo todo sobre a importância da comunicação, sobre a importância de utilizarmos a língua portuguesa em toda a sua inteireza. Hoje nós vamos pegar uma oração e vamos avaliar 3 elementos importantes nesta oração. A importância de um artigo, a importância de um pronome e a importância de uma vogal. É óbvio que nós vamos começar pela parte, digamos assim, mais incipiente, para que você perceba se você se lembra dessas regrinhas. Caso contrário, não deixe de assistir às próximas aulas. No entanto, antes de continuarmos, eu peço a você, curta e, se possível, compartilhe. O nosso canal está crescendo graças a vocês. Vamos lá? Então, olha só. A primeira coisa que você deve sempre ficar muito atento quando se deparar com uma oração é quais são as funções desempenhadas por cada elemento. Então vamos lá, nós temos aqui 3 As, 3. São 3, aqui ó, pronto, melhorou assim, 3 As. O primeiro A está antes da palavra maré. Maré é substantivo, guarde essa informação na sua cabeça. O segundo A, portanto o segundo A está no meio da palavra maré, ok? No meio, dentro, isso é uma vogal, guarde essa informação. O terceiro A está lá depois da vírgula, antes de um verbo, ok? Levou é verbo. Levou é verbo. Muito bem, então você tem um A antes de um substantivo, você tem um A no meio de uma palavra e você tem um A antes de um verbo. O que isso tem a ver, professor Frei? De que forma isso pode nos ajudar? Vai nos ajudar bastante, eu vou te explicar. O primeiro A, ele tem uma função clara que é, ele é um artigo, guarde essa informação, ele é um artigo. O artigo tem um papel claro na língua portuguesa. Ele transforma a palavra que vem depois dele em um substantivo, mesmo que essa palavra não seja originalmente um substantivo, e eu vou lhe explicar daqui a pouco. Então, o papel do A é deixar claro para nós, que estamos aqui do lado de cá, que maré é um substantivo, ok? Muito bem, esse é o primeiro momento de análise desse trabalho. Segundo, o A que está dentro da palavra sempre terá uma única função. Ele é uma vogal. Quando ele se conecta com uma consoante, ele constrói o que a gente chama de sílaba, ok? Então, o A dentro de uma palavra é uma vogal, que precisa estar atrelado a uma consoante para construir sílabas. Ma, me, mi, mo, mu, pa, pe, pi, po, pu, tá, te, ti, to, tu e assim sucessivamente. Então, o A com uma consoante cria sílaba. O A antes de um substantivo sempre vai ser um artigo. E o A antes de um verbo desempenhará o papel de pronome. Guardou essas informações? Então vamos avaliar. Quando você diz assim, a maré baixou, vírgula, e a levou embora, a primeira pergunta que você faz é, eu poderia dizer, professor Freire, o mar baixou? Poderia. Quando você diz isso, você já percebeu que o A definiu maré como sendo um substantivo feminino. Essa é a primeira função de um artigo. Ele define ou ele indefine o termo que vem depois dele. Quando eu digo assim, a maré, eu estou deixando claro que eu estou diante dessa maré, eu estou olhando para essa maré, eu sei o que é essa maré, onde ela está, em qual praia. Vamos imaginar, se eu dissesse assim, olha, uma maré baixou. Que maré é essa? Não sei. Ela pode ter, essa maré pode ser do mar de São Paulo, do Rio de Janeiro, pode ser do mar do Caribe. É uma maré qualquer, ela está indefinida. Quando eu digo a maré, eu estou definindo essa maré, portanto, eu que estou falando sei qual é a maré. Em segundo lugar, eu estou dizendo que essa maré está no singular, porque é a maré, está no singular, e eu estou determinando que maré é um substantivo feminino. Portanto, o artigo tem a função de definir ou indefinir o termo que vem depois dele. Portanto, maré é um substantivo feminino, está no singular e é definida, ok? Definido, o substantivo é definido. O A que está no meio da palavra é um artigo, é uma vogal
que constrói sílabas com consoantes. Portanto, você não vai confundir as duas. E o a, que vem logo em seguida, é um pronome. Muito bem. Qual é, professor Freire, a função do pronome? Ou o pronome acompanha um nome, que é um substantivo, ou o pronome substitui. Nesse caso em especial, a função desse pronome a é retomar um elemento que já foi dito anteriormente. Exemplo, se eu disser assim, a maré baixou e a levou embora. A levou. Aí a pergunta que você faz é, a levou. Quem é esse a que foi levada? Eu digo antes da frase. Vamos supor que você esteja lendo um livro e está escrito assim, havia uma mulher tomando banho na praia, a maré baixou e a levou embora. Esse a retoma o substantivo mulher que foi dito lá atrás. A função do pronome, principalmente desse tipo de pronome, que retoma elementos anteriores, é conectar a frase para evitar que você repita substantivos já ditos anteriormente. Então ele retoma elementos que já foram ditos lá atrás, fazendo com que você entenda de forma clara que este a não é o a, ele é a mulher que havia sido dita, havia sido citada lá atrás, é a roupa da mulher que havia sido citada lá atrás, pois a frase poderia ter dito assim, a mulher que estava na praia, a maré a levou, a roupa da mulher que estava na beira da praia, a maré a levou, percebeu? Então o a, pronome, retoma um termo anterior. Só que o mais interessante de tudo é que o a, quando ele é pronome, ele antecede um verbo. Quando ele é artigo, ele antecede um substantivo. Professor, eu não concordo com o senhor, porque se eu disser assim, o levar do mar é muito forte. Se eu disser assim, o caminhar do homem do sertão é muito rápido, caminhar não é verbo, porque antes dele tem um artigo o. Se você observar bem nesta oração, o o substantivou este verbo. Ele é um verbo, mas ele está desempenhando agora o papel de substantivo. E quem obrigou o verbo a se tornar substantivo nesta frase foi o artigo. Portanto, depois de um artigo, toda palavra fica substantivada, ok? Antes de um verbo, você sempre vai ter na oração um pronome e não um artigo. Eu gostaria que você comentasse neste vídeo, caso você gostaria, né, caso você quisesse, que nós discutíssemos, outras questões relacionadas à análise sintática, eu gostaria muito que você dissesse e nós vamos trabalhar com base na sua observação, tá bom? Um abraço, fique com Deus e até a próxima.